Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Olha, hoje é domingo à noite e eu recebi um comentário do último vídeo que eu fiz, né, que foi aquele vídeo sobre alimentação natural para os pets que têm atopia ou problemas de pele e, e alergias de modo geral. E quem fez esse comentário foi o Rafael Torres. Um abraço para você. Eu gostei do comentário e ele pediu, né, para eu fazer um vídeo relacionado a isso. Eu achei muito interessante o tema. Como escolher um bom veterinário? Muita gente tem dúvida, né, com relação a isso, e é importante saber, porque, poxa, ele vai cuidar da vida do seu bichinho, da saúde do seu bichinho, então é super importante saber. E aí, o primeiro ponto é o seguinte: o médico veterinário, ele é muito semelhante ao pediatra. O pediatra, ele tem um paciente que muito provavelmente ele não vai saber relatar o problema que está sentindo. Principalmente ali os bebezinhos, as crianças assim muito pequenas. O pediatra vai ter que fazer o quê? Conversar com o pai, com a mãe ou com o responsável para tentar extrair dali o máximo de informação possível. E aí tem que ser paciente. O mesmo vale para o veterinário. O veterinário, mesmo atendendo um cachorrinho que seja idoso, um gato que seja idoso, outro bichinho, o bicho não vai falar o que ele tem. Ele vai demonstrar. Mas quem mais observa o animal é o tutor. Então, o veterinário tem que ser paciente ali com o tutor, fazer as perguntas. Enfim, vou falar sobre outras coisas mais pra frente. Um outro jeito legal de conseguir conhecer um bom profissional é pedir indicação. Isso é super importante. Você, às vezes tem gente que vai ter o seu primeiro cachorrinho, nunca teve cachorro, vai ter o primeiro gato, um primeiro animal e não conhece um profissional ainda. Pede indicação para alguém da família, para algum amigo, e aí você consegue encontrar um bom profissional. É uma outra dica importante. E bom, o bom veterinário ele tem que gostar de conversar. Não tem jeito. Infelizmente eu vi que aqui em Brasília, em outros lugares que eu já vi também, muitos veterinários não gostam de conversar, não gostam de explicar. E aí eu tava pegando assim umas dicas mesmo em inglês e vi que não é um problema aqui só do Brasil, é um problema no mundo inteiro. Que às vezes o profissional ele tem um bom domínio da técnica, é um bom veterinário nesse sentido, mas não tem é, aquele jeito de conversar, né, de receber a pessoa, enfim. Então isso é super importante, porque imagina, você vai no pediatra levar o seu filho e aí você vai sair de lá com dúvida, você não vai sair de lá assim sem saber direito o que fazer, sem receber uma explicação. Poxa, não dá. A mesma coisa é com cachorro, com gato, com periquito, com papagaio. Tem que é, pedir para o veterinário explicar direitinho ali. Explicar, por exemplo, o tratamento, como que vai ser feito. Olha, você vai fazer desse jeito, daquele jeito. Porque às vezes pode colocar lá apenas algo do tipo: você vai dar esse remédio a cada 12 horas e tal. Tem gente que fica com dúvida disso. É mais fácil colocar assim: em vez de colocar a cada 12 horas, você vai dar o remédio às 8 da manhã e às 8 da noite. Pronto, facilitou. E também explicar o que é o prognóstico do paciente. O que é prognóstico? O prognóstico é como que se espera que aquele quadro vai evoluir. Então, chegou um cachorrinho lá com dor de barriga, uma diarreia leve, você vê que é tranquilo, então aquele paciente ele tem um bom prognóstico. Significa o quê? Que ele vai ter uma evolução boa, que logo ele vai melhorar e vai estar tranquilo. Agora imagina um caso assim muito triste de, por exemplo, um cachorro que foi atropelado e sofreu assim, muitas fraturas. Então, muito provavelmente o prognóstico desse animal é ruim. Significa que pelo quadro dele ser muito grave, muito provavelmente ele vai falecer, né? E é isso que significa o prognóstico. E eu lembro de uma vez, eu estava fazendo estágio em uma clínica, muito tempo atrás, já tem anos isso. E, e aí eu estava fazendo ali a anamnese, que eu vou falar daqui a pouco o que que é o atendimento prévio, né, ali as perguntas. E era uma senhorinha, eu lembro até que eu acho que ela era japonesa. E ela tinha um poodle diabético. E aí um outro veterinário tinha falado pra mim, antes de eu fazer a anamnese, que era um paciente que já estava ali em tratamento há muitos anos, né, ou alguns anos, sei lá, acho que já tinha uns 4, pelo menos 4, 5 anos já tinha. E que tinha um problema que essa senhora gostava de dar pão pro cachorro. E aí o tratamento sempre desregulava.
E aí, beleza, eu fui lá fazer a anamnese lá do animal para depois chamar o veterinário, né? Eu tava fazendo o estágio. E aí, eu conversando lá com ela, e eu já sabia que ela gostava de dar pão, aí você vai fazendo as perguntas de forma a que a pessoa colabore também a responder, né? Aí eu perguntei, e o que que ele come? E aí ela falou assim, ah, não, doutor, só dou ração. Aí eu, e o que mais você dá? Aí ela, ah, doutor, ele gosta muito de pão. Nossa, eu gosto de dar pão pra ele fica feliz. E, e aí eu perguntei pra ela, mas a senhora sabe por que que não pode dar pão? Ela olhou pra mim e falou assim, não sei, não sei. Por que que não pode dar? E aí eu expliquei. E aí volta naquilo de explicar de forma simples, né, para a pessoa entender. Eu poderia ter chegado lá e falar assim, não, minha senhora, o pão tem açúcares complexos que, ao entrar no organismo do animal, vão para a corrente sanguínea e se transformam em moléculas menores de açúcares simples que vão elevar o teor glicêmico. Quase ninguém vai entender isso, ninguém tem a obrigação de entender isso. Mas eu posso falar o quê? Que o pão, ele se transforma em açúcar no sangue. Pronto, resolveu. E aí vai alterar ali a questão da diabetes. Muita gente tem dificuldade de entender isso, né? Acha que o problema do diabético é o comer o açúcar ou comer um doce. Mas, poxa, o arroz também é rico em carboidrato e vai virar glicose do mesmo jeito. Vai virar açúcar no sangue e vai alterar. Então eu expliquei de uma forma simples e ela virou pra mim e falou: o quê? Nossa, doutor, eu não sabia. Então, eu não sei como que seguiu depois, se ela realmente parou de dar pão pro cachorro, mas ela pelo menos entendeu o motivo de que ela não pode dar pão pro cachorro. E foi ali, eu fiquei pensando assim, poxa, ela tá vindo aqui já há tantos anos e ninguém teve a paciência de explicar pra ela, né? Tem que ter paciência, tem que explicar, porque às vezes uma explicação de uma forma simples, de uma forma tranquila, muda tudo. E aí ajuda até que o paciente melhore, que não fica aquele tratamento ruim, né, que nunca melhora. Aí você vai conversar com o tutor, aí você vê que ele está fazendo umas coisas erradas, mas nem é por maldade, né? Às vezes ele não sabe como fazer. Então isso é importante também. E outra coisa, consulta rápida não existe. Às vezes eu vejo muito de... Mesmo quando eu era criança, adolescente, às vezes ia levar o cachorro, principalmente para vacinar. Esse era o clássico. Ah, doutor, vim trazer o cachorro para vacinar. Aí o que que fazia? Ah, tá bom. É, tá aqui a carteira de vacinação, coloca ele aqui em cima da mesa, pá, vacina, carimba o cartão de vacina, tchau. Às vezes um atendimento de 5 minutos, né? Às vezes até menos do que isso, porque, poxa, é muito rápido. Então, isso é muito complicado. Primeiro, no caso de vacina, não pode chegar e vacinar o animal sem observar ele antes. Por isso que é muito importante vacinar o cachorro ou o gato com um médico veterinário e não em casa agropecuária, porque a pessoa da casa agropecuária, ele pode até saber vacinar, mas ele não vai olhar esses outros parâmetros que são importantes. O animal, o animalzinho que está, por exemplo, com diarreia, ou vomitando, ou doente por alguma forma, ou com febre, ele não pode ser vacinado, tem que esperar ele melhorar. E aí o cara da agropecuária não vai perguntar se o cachorro está bem de saúde, se ele não está com diarreia, não vai ver se ele está com febre. Eu nunca vi isso acontecer em casa agropecuária. E já vi muito consultório veterinário que isso também não acontece. O animalzinho chegou lá para ser vacinado, tem que ser verificado isso. E aí isso é verificado na entrevista. As consultas devem ter assim no mínimo 30 minutos, principalmente uma primeira consulta. Se é um retorno, às vezes pode até ser um pouquinho mais rápido. Mas a primeira consulta tem que durar um tempo razoável. Não dá para uma primeira consulta durar 15 minutos, durar 10 minutos. É meio estranho isso. Então, por exemplo, quando eu atendo, as minhas consultas demoram às vezes 1 hora. Em média é isso. E é importante, por exemplo, voltando naquilo de vacina. A gente já sabe que não pode vacinar o cachorro todo ano. Já tem vídeo aqui no canal, alguns vídeos aqui no canal que eu explico por que não pode vacinar o cachorro todo ano. Só que muita gente não sabe disso. E aí é função, é obrigação do médico veterinário explicar isso para a pessoa. Não simplesmente chegar, não pode vacinar todo ano. Aí a pessoa, mas por quê? Aí a pessoa fica com medo de não vacinar todo ano e tal, e aí acaba vacinando todo ano. Então tem que falar, não pode vacinar todo ano por causa disso, disso, disso e disso. Pronto. A pessoa fala, beleza, então, agora eu sei por que não pode vacinar todo ano e eu não vou fazer isso, porque agora eu sei que vai fazer mal pro meu animal. Né? Vai fazer muito mal pro meu animal. Então, confere aqui no canal, tem um vídeo chamado Overdose de Vacinas. Foi o último que eu fiz com relação a esse tema e ficou muito legal, eu planejei ele assim
de uma forma super especial para explicar detalhadamente, né? Então tá bem legal, assiste lá. E aí a gente chega na parte da entrevista ou interrogatório, que o nome técnico para isso é anamnese. Tem que fazer muitas perguntas, tem que preencher a ficha. A ficha ajuda muito, porque você vai vendo assim o que você tem que perguntar. Às vezes a gente pode esquecer de alguma coisa, então a ficha é legal. E aí, o ideal é que a anamnese seja 80% ali da consulta, o exame físico que vai vir depois seja 15%, os exames clínicos apenas 5%. A gente vê isso muito errado até mesmo na medicina, que você chega lá, o médico te recebe, acho que verifica a guia do seu pedido, mal conversa com você, aí já passa um monte de exame, exame disso, exame daquilo, exame tal, tchau, e você volta aqui com os exames. Bom, é complicado porque se não se sabe o que está procurando, como você vai encontrar? Se você não sabe direito o que é o problema, vai sair atirando para todo lado. Não pode fazer isso. Tem que saber mais ou menos, não. Pode ser isso, isso, aquilo. Eu vou pedir esse exame e esse. Até para não pedir exame demais, porque às vezes vai pedir um monte de exame que não precisa. E aí vai fazer a pessoa gastar dinheiro à toa. Não é legal isso, né? Então tem que prestar atenção também com relação a isso. E aí volta naquilo que a gente falou antes. O veterinário tem que gostar de conversar, tem que gostar de explicar, de perguntar. E isso entra aqui também nessa parte da entrevista ou interrogatório, ou anamnese. E aí, esse ponto aqui, ele é interessante, não é obrigatório. Mas o atendimento em domicílio ele é muito interessante por alguns motivos. Primeiro, o animal, imagina assim, um animal que vai sair de casa, vai ser levado numa clínica ou no hospital veterinário apenas para ser vacinado. Eu já falei agora há pouco que um cachorro ou um gato para ser vacinado, ele tem que estar saudável, não pode estar doente. Só que lá na clínica ou no hospital ele vai encontrar outros animais doentes. Então é possível que ele saudável vá até o hospital e se contamine com alguma coisa. É possível. Pode ser baixa a chance? Pode. Mas pode acontecer, não pode? Então é bom prevenir. Então um veterinário que vai fazer, por exemplo, vacinação em domicílio, poxa, ideal. Atendimento em domicílio é legal. Também porque porque alivia o estresse do animal. O animal, tem muito animal que estressa muito quando entra no carro, um ambiente novo, normal. E aí isso é ruim pra ele, né? Ficar estressado. E uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar aqui, né? Chegou do hospital, troca de roupa. Uma coisa que minha mãe falava pra mim desde criança. Porque o hospital é um ambiente que, por mais limpo que seja, é um local que você pode pegar alguma coisa. Então, assim, chegou do hospital, coloca a roupa pra lavar, né? Toma banho e tal. É a mesma coisa com o cachorro que tá saudável, o gato que tá saudável, vai no hospital. Às vezes ele pode voltar ali com alguma coisa ruim. É importante também observar o ambiente. Imagina você chegar numa clínica ou num consultório, enfim, que está sujo, que você vê que está desorganizado, que está bagunçado. Poxa, é esquisito. Eu observo também o atendimento dos outros funcionários, porque geralmente o veterinário é o chefe ali. E então ele comanda como é que vai ser o atendimento de todo mundo. Então, poxa, você recebe um funcionário que é mal educado, né? Você vai ser atendido, você liga lá, o funcionário é mal educado, não te dá informação direito. Poxa, isso não é legal. Então é um conjunto de fatores. O veterinário tem que ser bom, mas o ambiente também tem que ser bom. Os funcionários têm que tratar as pessoas com respeito. Isso é importante. Tem que se checar também se o veterinário ele se mantém atualizado. E como que você faz isso? Tem um jeito muito fácil. Você pode entrar no currículo Lattes. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Você vem aqui na internet, você vai entrar nesse site aqui, ó, lattes.cnpq.br. Você vai entrar aqui nessa página e você vai vir aqui desse lado aqui, ó, direito, buscar currículo. Aí vai abrir uma outra aba aqui. Aí você vai procurar aqui, sei lá, João da Silva. João da Silva. Aí, vamos pesquisar, aqui embaixo é importante colocar, ó, nas bases. Aí tem aqui doutores. Coloca demais bases também, porque se talvez o veterinário não tenha doutorado, ele pode ter mestrado, graduação, e se você está marcado só doutores, não vai aparecer o resultado, né? E aí aqui você pode tirar o estrangeiro, porque acho que provavelmente seu veterinário não vai ser estrangeiro. Se ele for estrangeiro, você coloca aqui e tira o brasileiro. Aí você dá a buscar. E ele vai abrir aqui, ó, e esse currículo, assim, diversos nomes, e o currículo Lattes é o quê? É um currículo acadêmico de todas as áreas. Então, vamos ver aqui alguém.
Esse aqui, João Carlos da Silva. Aí a gente clica aqui, ó. Pode ser que tenha até a foto da pessoa, tem gente que não coloca, fica esse azulzinho aqui. E aí a gente vê aqui, ó, possui graduação em sistemas de informação, lá, 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 lá. E aí você pode vir aqui, ó, abrir currículo, que aí você vai ver mais detalhado. Aí você vem aqui e coloca o código aqui que ele pede, 85BV. Aí você vem aqui submeter e vai abrir aqui o currículo da pessoa. Aí você vai ver se a pessoa se mantém atualizada, formação complementar, ó, o que que ele fez. E é legal checar isso. E aqui no currículo Lattes também dá para ver a questão do nível de inglês, por exemplo, de línguas que o profissional conhece. E aí lá tem a opção assim, inglês, lê bem, escreve bem, fala fluente, tem umas coisas assim. Então, muito provavelmente um veterinário que se mantém atualizado, ele tem algum domínio de inglês. Não precisa ser fluente, mas pelo menos a leitura tem que ser boa, porque as novidades estão sempre em inglês. E você pode checar também o status desse veterinário no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Você entra lá no site do Conselho de Veterinário e aí você pode colocar ou o número dele com o estado que ele está registrado, ou você pode colocar um nome. E aí você encontra lá o status dele, né? Se ele tá ok, se ele tá atuante, enfim. E é interessante também que o veterinário disponibilize um contato posterior, por e-mail, por WhatsApp. Isso é muito interessante, porque pode surgir alguma dúvida, ele pode querer saber como que está a evolução do quadro. Olha, estou te atendendo ele hoje, daqui uma semana me manda um e-mail falando como que ele está. Né? Geralmente os veterinários passam um e-mail, mas pode ser WhatsApp também, dependendo do caso. Mas também tem que lembrar que não pode ficar importunando o veterinário também. Né? Tem os dois lados, o veterinário tem que ser acessível, mas o tutor também não pode ficar sendo folgado, como dizem por aí. Doutor, meu cachorro, ele não quis comer hoje, ele não comeu tudo, ele acordou e não se espreguiçou e tal. Não, não vai mandar qualquer coisa pro veterinário. Poxa, ele está trabalhando, ele tem tantas outras coisas para fazer, então um monte de coisas que sejam relevantes, que tenham relação com o tratamento que está recebendo. Né? Não pode também exagerar. E aí é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, dá uma curtida aqui no vídeo, compartilha ele. E se você quiser entrar em contato comigo, você pode mandar um e-mail aí para vet.edgard@gmail.com. Tá bom? Um abração para você, um excelente final de domingo, uma excelente semana.